Renan, a gente vai seguir com esse papo, acompanhando tudo o que acontece nesse momento na fronteira, ali no leste europeu principalmente. Conversar agora sobre esse possível conflito entre Rússia e Ucrânia com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pog. Boa noite, professor. Muito bem-vindo aqui na CNN. Falei o seu sobrenome correto? Pode ser Pógio, fica melhor. Perfeito, professor. Obrigada por conversar com a gente. Professor, eu estou com uma dúvida aqui, que a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo nesse momento e praticamente Vladimir Putin autorizou a operação militar que fica bem na fronteira ali do leste ucraniano. Estamos falando da região de Donbás. Mas o que a gente está acompanhando nesse momento, segundo a CNN Internacional, são explosões que acontecem perto da capital Kiev. O que pode estar acontecendo nesse momento? A gente pode ter tropas militares russas já espalhadas dentro da Ucrânia, realmente, já espalhando e focando talvez em Kiev e não necessariamente ali na fronteira com a Rússia, nessa região de Donbás, que foi o que Vladimir Putin autorizou? Bom, boa noite, Muriel. Renan, prazer estar aqui com vocês aqui nesse início de madrugada, né? Eu acho que, bom, primeira coisa, a guerra começou, né? Se havia alguma dúvida de que o Vladimir Putin estava disposto a ir até as últimas consequências, ele tem deixado isso muito claro no discurso dele, né? Ele não tem dito que vai apenas parar nessas regiões. Ele tem, na verdade, dito que a Ucrânia não tem o direito de existir enquanto uma nação soberana. Basicamente é isso, né? Falou que vai desmilitarizar a Ucrânia. Não está claro o que ele quer dizer com isso, né? Eu creio que o plano dele, aqui nós estamos no campo da especulação, talvez seja derrubar o atual presidente Zelensky e colocar um presidente fantoche, né? Não sei se isso ele vai ter alguma facilidade com relação a isso, é essa forma que ele tem lidado com a Ucrânia ultimamente. Chamou a atenção, eu estava acompanhando de fato a CNN internacional e eu vi ao vivo quando o repórter começou a escutar explosões na capital Kiev, né? E ele começou a escutar essas explosões minutos após a fala do Putin. Ou seja, o Putin dá aquela declaração, minutos depois começamos a ouvir explosões em Kiev. O que são exatamente essas explosões, nem o repórter soube dizer. Pode ser alguma coisa para acabar com a moral, né? Um negócio mais psicológico, né? Do que propriamente bombas caindo sobre a cidade, né? Mas indica certamente um avanço rápido do Putin, né? O Putin não vai parar nesses lugares que ele está dizendo que ele vai parar na região oriental da Ucrânia, né? Então, nós vamos agora acompanhar os próximos passos. Eu acho que nós estamos diante de um momento crucial das relações internacionais. Renan? Professor Carlos, boa noite. Obrigado por estar conosco aqui esta noite. Trago uma informação agora, só uma atualização do presidente Joe Biden. Ele disse que os Estados Unidos, com os aliados da OTAN, vão responder de maneira feroz a essas ações da Rússia e disse que vão responder de uma maneira muito forte. Professor Carlos, a minha pergunta para o senhor é que sanções vão funcionar neste caso, porque há uma limitação dos Estados Unidos e dos aliados neste caso. Eles não vão responder provavelmente militarmente, mas em sanções, que essas sanções podem chegar até Vladimir Putin, esta é a expectativa. Mas sanções sozinhas vão dar conta de resolver essa questão, professor? Boa noite. Boa noite, Renan. Prazer conversar com você. Olha, neste caso, sanções nada mais são do que um teatro político para dar satisfação para a audiência doméstica norte-americana e para a audiência externa, né? É uma alternativa considerada mais barata do que intervenção militar ou que o uso da força militar e que, ao mesmo tempo, dá a sensação de que ele está dando alguma resposta, né? Então, portanto, isso é para satisfazer a audiência doméstica e externa. Isso tem algum efeito no comportamento do Putin? Acho que nós estamos descobrindo a resposta agora, né? Estamos vendo que não, e eles já disseram claramente que não, né? O Biden vem falando sobre sanções já há muito tempo. Vamos aplicar sanções como nunca antes vistas na história. E o Putin não perdeu uma noite de sono por causa dessas sanções, né? Basta ver o que o Putin disse hoje. Enquanto o Biden tem dito, vamos fazer sanções contra meia dúzia de pessoas, o Putin falou, se vocês fizerem alguma coisa contra a Rússia, nós vamos responder de forma agressiva. Ou seja, é uma linguagem totalmente diferente. E se você não fala a linguagem do Putin, você não vai conseguir lidar com essa questão, né? Então, a linguagem do que o Putin entende é a linguagem da força. Infelizmente, veja,
eu não tenho, eu costumo dizer, não gosto de fazer paralelos baratos, né? Mas a gente tem que pensar um pouco, olhar a história, né? Se a gente olhar a história e pensar na Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial começa com o Hitler pedindo uma parte da Tchecoslováquia, dizendo assim, não, só vou pegar a parte com maioria alemã, que é o que o Putin está falando agora. Depois ele toma o resto da Tchecoslováquia. Os esforços que foram feitos em 1938 para evitar a Segunda Guerra Mundial foi todos os esforços diplomáticos possíveis. Inclusive, deu-se ao Hitler parte da Tchecoslováquia na esperança de que ele não continuasse a guerra, né? Era a chamada política do apaziguamento. Não adianta, né? Quando um lado quer a guerra e o outro lado quer a paz, nós temos a guerra, né? Entre a guerra e a desonra, disse o Churchill, escolheram a desonra e terão a guerra, né? Terão as duas coisas. Então, me parece que falta um pouco de entendimento. Eu acho que se essas ações agora não vão fazer o Ocidente entender, nada mais vai fazer. Agora, a questão é que esse entendimento passa por uma reconfiguração profunda do sistema internacional, né? Esse linguajar que o Putin usa com relação ao Ocidente, por Ocidente, a gente está falando da OTAN, né? Estados Unidos e Europa, União Europeia. E o linguajar agora que você mencionou que o Biden utilizou, vamos responder de forma forte e tal, isso é um linguajar que a gente não vê desde a época da Guerra Fria, né? Aliás, em poucos momentos da Guerra Fria nós vimos esse tipo de linguagem. Mesmo durante a Guerra Fria, nos anos 70, por exemplo, houve alguma cooperação entre Estados Unidos e a União Soviética. Agora nós vamos entrar num novo período de construção de que tipo de relacionamento que vai acontecer entre Rússia e os países do Ocidente, né? É uma reconfiguração do jogo geopolítico internacional que está diante dos nossos olhos. Professor, inclusive, pegando esse gancho, o senhor acredita que Vladimir Putin está tentando redesenhar o esquema de segurança da Europa depois da Segunda Guerra Mundial e também depois da Guerra Fria? A gente pode pensar por este caminho também? Sem dúvida, né? A questão, eu tenho dito isso, não é sobre a Ucrânia em si. O que o Putin quer fazer é rediscutir, como você disse, a arquitetura de segurança europeia e internacional. Por que ele quer fazer isso agora? Porque ele sente que a Rússia hoje é muito mais poderosa do que era no final da Guerra Fria. Se a gente voltar no mundo dos anos 90, o mundo dos anos 90 era um mundo com uma Rússia fraca, fragmentada, humilhada com o final da Guerra Fria, Estados Unidos que eram muito fortes, uma Europa que estava se integrando cada vez mais, uma China que tinha metade do PIB brasileiro. Esse era o mundo dos anos 90. Veja que é um mundo muito diferente de hoje. Hoje é um mundo em que a Rússia se vê mais fortalecida, está se aproximando da China, a Europa e os Estados Unidos com problemas domésticos profundos, e ele entendeu que toda essa arquitetura de segurança que se consolidou nos anos 90, quando a Rússia era fraca, agora tem que ser desfeita, porque ele acha que a Rússia está forte o suficiente, não só para responder, mas para responder da forma que ele está respondendo. Isso é um tapa na cara do Ocidente, né? O Putin, e veja, minutos depois de um encontro do Conselho de Segurança da ONU para discutir essa questão, né? É isso que eu ia chamar a atenção. Ele anunciou no momento em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas estava reunido, né? Ou seja, é uma afronta ao Ocidente a maneira que Putin autorizou, né, esta operação, né? E ele parece não estar nem um pouco preocupado com isso, né? Recentemente, o seu secretário de Estado declarou que o secretário-geral da ONU é uma espécie de fantoche do Ocidente, ou seja, o Putin está decidido a desrespeitar a ONU. E, nesse sentido, a gente não pode esquecer que, em certa medida, também, quando os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003, também foi contra a ONU, né? Ou seja, a ONU ela tem dificuldades, isso é estrutural da ONU, né? Desde que a ONU foi criada, sabe-se da dificuldade, esse é um problema de estrutura da ONU de lidar com grandes potências, né? E principalmente grandes potências que fazem parte do Conselho de Segurança. Como é que a ONU vai fazer alguma coisa contra? Veja, quando a gente fala a ONU, o órgão decisor principal da ONU é o Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm o que a gente chama de poder de veto. Eles podem vetar qualquer resolução. Então, não devemos esperar nenhum tipo de ação por parte da ONU, a não ser isso que o secretário-geral fez agora há pouco, que é Mr. Putin, senhor Putin, dê uma chance à paz. E o Vladimir Putin está fazendo o que nós estamos vendo. Professor, a gente pode falar que essa superioridade militar da Rússia pode ser sinônimo de vitória? A gente sabe que uma guerra longa custa caro e com as sanções, por exemplo, do Ocidente,
pode ser pior economicamente para a Rússia, no fim das contas. Sem dúvida, né? Se a gente olhar para a história, nós temos uma série de exemplos, né, de países militarmente poderosos que tiveram dificuldades na ocupação de países militarmente mais fracos, né? A França na Argélia, os Estados Unidos no Vietnã, os Estados Unidos e a União Soviética no Afeganistão. Isso a gente vê com alguma frequência, né? Países muito poderosos que têm dificuldade na ocupação. Isso, portanto, vai depender do tipo de guerra que o Vladimir Putin, a Rússia, vai lutar contra a Ucrânia e que tipo de resposta a Ucrânia vai dar, né? Se for uma guerra apenas no campo convencional, a Ucrânia tem um exército relativamente poderoso, a Ucrânia tem uma indústria bélica, a Ucrânia está mais preparada hoje, em 2022, do que estava em 2014, quando a Crimeia foi anexada. Então, a Ucrânia vai oferecer alguma resistência, mas, eventualmente, a Rússia é muito mais poderosa, né? Então, no nível da guerra convencional, a Rússia consegue se sobrepor. A questão é se nós vamos verificar algum tipo, por exemplo, de guerra não convencional. O que é guerra não convencional? Guerra de guerrilha, né? Que é a guerra que as grandes potências têm dificuldade de lutar, aquela guerra de resistência, né? Aquela guerra que você vai quarteirão a quarteirão, é aquela guerra que tanque de guerra e míssil não resolve, né? Coisa que os Estados Unidos perceberam no Iraque, né? Se a gente for voltar à guerra do Iraque, lembram lá do George Bush no porta-aviões dizendo missão cumprida, porque eles tinham derrubado o Iraque, derrubado o Saddam Hussein com uma certa facilidade, missão cumprida. Isso era menos de um mês depois de começar a guerra. E como nós vimos no Iraque, aquilo só estava começando, né? Na verdade, o Iraque se arrastou durante muitos anos, custou muito caro aos Estados Unidos e pode ser um problema. Então, esta operação, há um grande risco para o Putin nessa operação, né? Há um grande risco político para o Putin nessa operação. Não está garantido que o resultado dessa operação vai ser favorável ao Putin. Pode ser algo que seja, inclusive, o começo da sua decadência. Não estou dizendo que vai ser, estou dizendo que há possibilidade, este é um risco que existe. E se o Putin, sabendo, como ele sabe, deste risco, decidiu mesmo assim tomar essa ação, é porque ou ele está com uma tolerância maior a riscos por alguma razão, ou ele acha que o plano que ele vai executar é um plano que não pode ter falhas, né? E isso é uma coisa muito delicada quando a gente fala de operação militar, porque a gente normalmente não tem todo o controle da situação como a gente acha que tem. Então vamos observar. É claro que no curto prazo a gente deve ver uma vitória da Rússia, né? Ainda que a Ucrânia ofereça resistência. Mas a questão é quanto tempo o conflito, não a guerra apenas em si entre exércitos, mas o conflito em si vai se arrastar, né? E se nós tivermos, como disse, uma guerra de guerrilha não convencional, uma resistência por parte da população ucraniana, aí o Putin pode ter problemas.